E no vídeo de hoje a gente vai entregar tudo e mais um pouco do projeto aqui do meu apartamento, porque a gente é fofoqueira e não sabe guardar só pra gente. O que a gente vai mostrar hoje para vocês é um tour animado, mostrando o projeto desse apartamento e passando aqui também pelas etapas da obra, mostrando um pouquinho para vocês como tá ficando e principalmente o design que ele vai ter depois, que é bem diferente do que as pessoas costumam desejar, querer para sua casa. Aqui a Aleca e o Mário optaram por um ambiente, uma atmosfera um pouco mais escura, mais dramática do que o normal. O que o design desse projeto aqui tem de diferente, que eu falei, né, que é um pouco mais dramático, um pouco mais escuro, é porque o cliente, o Mário, ele se envolveu bastante no projeto de interiores, o que não é uma coisa muito comum os homens acabarem se envolvendo nessa etapa mais de detalhes. Então a gente tem uma característica um pouco mais masculina, mais intensa, que é algo que a Aleca também gosta muito. Então isso trouxe bastante diferença de outros projetos que às vezes têm uma estética um pouco mais leve, que harmonizam mais essa questão de claro e escuro, masculino e feminino. Aqui a gente vai trabalhar tudo de forma mais intensa e com contrastes elegantes. Então a gente optou por materiais mais escuros, harmonizando com alguns detalhes mais claros, como por exemplo um MDF amadeirado um pouco mais claro, mas tudo numa paleta mais acinzentada, assim, depois nas imagens vocês vão entender melhor. E acho que a gente já pode aproveitar e começar aqui pela cozinha. A gente tem um perfil um pouco mais minimalista, então a gente não é muito afeito a detalhes mínimos assim, como apliques, boceris, né? Algo que remeta mais clássico. A gente gosta do contemporâneo e a gente gosta de contraste de cores e texturas. Por isso a gente tem uma brincadeira de materiais, né? A gente vai ter a bancada de lanche aqui toda numa pedra cinza, um marmorizado cinza. E pela parte de dentro da cozinha, a gente tem toda a parte inferior com MDF grafite e a pedra preta. Ou seja, a gente traz um peso para essa parte aqui de baixo da bancada e já nas minhas costas vai ficar um armário todo amadeirado que vai dar continuidade com o teto. Então a gente vai formar aquele efeito de cabaninha, sabe? Onde vem a continuidade do teto amadeirada e desce por esse armário aqui. E nas minhas costas, nesse armário, a gente vai ter uma torre onde vai ter a adega, etc. E logo ao lado, um móvelzão grafite, que vai fazer essa parte da entrada da casa. Então, a gente vai ter um assento para tirar os calçados, né, guardar a bolsa, etc. E ao contrário do que muita gente pensa, né, que é o receio, a cor escura, o preto, o grafite, deixa um aspecto muito elegante, não deixa pesado, porque muitas vezes esses tons escuros, eles escondem ao invés de se acentuar no ambiente. Ou seja, fazendo isso, a gente vai dar mais contraste e mais evidência para madeira, para luz, porque aqui a gente vai trabalhar muito com a questão de luz e sombra. Eu gosto daquele ambiente mais penumbrinha, então vocês vão notar isso por todo o projeto. E falando em contraste, a gente também tem a presença do vidro canelado, já é algo que a gente utilizou no projeto do escritório e que a gente vai trazer para esse móvel aqui, que vai ser um louceiro, né, que vai ser um aéreo acima da pia, e a gente também vai trazer esse mesmo efeito do canelado para a parte onde vai ser o hall de entrada, porque a gente vai fazer um painel que divide a área da churrasqueira com a área da cozinha. E por falar em churrasqueira, essa era uma dor que incomodava muito a gente aqui nesse apartamento com o projeto original. Aqui era fechado de parede e aqui eu tenho a cozinha. Então, abrindo isso aqui, a gente vai ter uma bancada nesse canto que vai meio que se integrar com a bancada, que é a bancada da cozinha. Então, a gente vai ter essa amplitude. E aquele painel que eu falei vai fechar bem aqui. Então, em dias que a gente não está usando a churrasqueira, a gente consegue isolar esse cantinho. E aqui na sala, o que a gente queria desde sempre era poder integrar essa sacada, né? Que lembram que ela não tinha uso nenhum. E ali a gente vai colocar um home office e um cantinho que deixa a gente um pouquinho mais próximo da rua, né? E toda essa integração também tem que estar ajustada com a sala. Mas a gente vai trabalhar com futuramente a possibilidade de fechar ali com algum painel para quando precisar de privacidade para a parte do escritório.
Bom, mas aqui na sala, o que, que a gente pretende fazer? Até quero comentar uma coisa. Na maioria dos apartamentos aqui, toda a parte de televisão, painel, fica para esse canto aqui. E no meu caso, eu resolvi substituir, trocar para cá. Por quê? Porque eu quero um sofá um pouco maior. Desde o começo eu já tive a televisão aqui, né? Notem que tem um painel. Eu quero botar um sofá maior. E esse dente que tem aqui na parede, ele impossibilita isso. Então a gente escolheu colocar a TV para esse canto e esse dentinho que incomoda muito, vocês vão ver também na imagem, que a gente resolveu trabalhar com curva para acentuar e fazer com que fique muito mais fluido esse espaço. Então ficou bem elegante, fluido e contínuo com o resto do design que a gente tinha. A gente também resolveu usar o painel bem escuro para que de certa forma ele camufle a TV. Então vocês vão perceber na imagem que a TV fica mais escondidinha, você não nota ela de cara, né? Então a gente tem o sofá aqui, todo integrado, também a ideia é trabalhar um sofá mais slim, evidenciando onde ele não tem braço, para que tenha essa continuidade também, não atrapalhe, porque o design do produto, ele contribui com a estética do ambiente. E por isso a gente quer colocar uma peça bem emblemática aqui, quem sabe um balanço, a gente está estudando ainda a peça que a gente vai colocar aqui, porque é um ponto focal desde a porta de entrada. Entrando em um outro assunto agora, mas ainda complementando a parte de estética, a gente vai falar um pouquinho sobre a iluminação aqui desse espaço. A ideia é trabalhar com luzes mais indiretas, como a Aleca comentou, ela gosta da penumbrinha, o jogo de luz e sombra. Então a gente vai trabalhar aqui com um painel amadeirado no teto, fazendo essa conexão entre os espaços, né, entre a área de cozinha, chegada e essa área de estar aqui, com um LED embutido em um negativinho que vai ter nele, para direcionar o olhar e trazer uma luz um pouco mais indireta também. Então, além dessa parte que a gente vai trabalhar com o painel, fazendo esse detalhe aqui no forro, o restante do ambiente não vai ter nada de gesso. Aqui a gente já tem mais ou menos uns 2,70 entre o piso e a laje, e eles não quiseram rebaixar mais, eles queriam trabalhar com a altura máxima possível. Então, por isso, a gente acabou optando por trabalhar com perfis de LED combinados com spots, para a gente iluminar e também direcionar esse olhar aqui nesses dois ambientes, integrando toda a área social, e os spots para a gente criar alguns destaques no cenário, né? Então, assim, a gente consegue direcionar e ter mais flexibilidade. Mas o destaque da iluminação mesmo aqui vai ser um pendente que a gente vai trabalhar na sala de jantar. A mesa vai ficar posicionada mais ou menos por aqui e a gente vai ter um pendente único, um pouco deslocado, algo que também não é muito comum de se utilizar. Geralmente as pessoas centralizam o pendente, mas a gente vai trabalhar com uma peça única, descentralizada, justamente para dar o destaque que ela merece. Algo que vocês podem reparar aqui também é com relação à pintura. A gente trabalhou o teto no cimento queimado, para ele não destoar muito do restante dos ambientes e também trazer um efeito de continuidade, tanto nesse sentido aqui da área social, quanto aqui, nessa parede que vai fazer o fundo do sofá. Ela também vai estar no cimento queimado. Além disso, ali na parte do hall de entrada, a gente vai trabalhar com a pintura no grafite, porque lembram que a Aleca falou que aquele móvel vai ser também no grafite? Então, para a gente trazer mais unidade para esse espaço. E eu vou contar um truque para vocês, algo que a gente gosta muito de utilizar no design, que é evitar as segmentações entre os ambientes para dar aquele efeito de o ambiente ser maior. Então, o que a gente fez? Lembram do painel do teto que a gente já falou? Ele vai vir pelo teto, vai se encaminhar até a cozinha, ele vai descer nessa parede, pela frente dele vai ter uma cristaleira e aqui ele vai fazer uma porta que vai ocultar a parte íntima, né? A parte dos quartos. Então, com esse efeito do painel e dessa continuidade, a gente consegue dar essa sensação de amplitude para o espaço. E hoje a gente mostrou tudo que a gente podia e lembrou de mostrar aqui da área social. Claro, se for aparecendo mais detalhes, a gente vai trazendo para vocês não perderem nada. E para o próximo vídeo, então, a gente vai mostrar a transformação do quarto que não tinha closet, lembram? Então, acompanha aí. E se por acaso não lembra, a gente já postou aqui no canal um vídeo mostrando tudo antes da obra ter iniciado, as intenções que a gente queria, as adaptações que a gente ia fazer e tá rolando agora, né? Então, vai lá para conferir esse antes e agora, né, comparando aí com depois, dá para ver que a transformação foi bem grande. E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais para acompanhar os próximos vídeos, outros projetos. Já aproveita também, se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo e deixa um comentário aí pra gente. Tchau, tchau. Até o próximo.